Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem importante da medicina de emergência, né? Vamos pegar um guia prático aqui como base para entender melhor. O foco é a insuficiência respiratória aguda, especificamente na asma. E, mais ainda, como é que se decide ali na hora quem precisa ficar internado? Exato. A ideia é destrinchar mesmo quais são os critérios objetivos, sabe? Aqueles que ajudam o médico no pronto-socorro a tomar essa decisão tão séria. Porque afinal, quando uma crise de asma é grave o suficiente para precisar de internação, as fontes dão um norte, né? Baseado em evidência. E isso é crucial, porque ali tudo é muito rápido. Certo, vamos lá então, detalhar isso. Uma coisa que logo de cara chama a atenção nas fontes é um alerta importante. Nem tudo que chia peito e dá falta de ar é asma, né? Tem sintomas parecidos que eles chamam de manifestações asmatiformes. Pois é. Isso pode aparecer em outras coisas bem agudas, tipo anafilaxia. Exatamente. Isso já mostra como é fundamental fazer um diagnóstico diferencial cuidadoso logo no começo. Não dá para sair tratando como asma sem pensar em outras possibilidades. Total. Mas, bom, uma vez que a gente descartou outras causas e focou na asma mesmo, aí a avaliação da gravidade da crise, ela depende muito de medidas objetivas. O material que a gente revisou, ele dá um peso enorme, assim, para o volume expiratório forçado no primeiro segundo, o VF1. Ah, o VF1. E também para o pico de fluxo expiratório, o famoso peak flow. São ferramentas essenciais, né? Para a gente conseguir medir e quantificar o quanto a via aérea está fechada. E aí que fica interessante porque as fontes trazem números bem específicos. Elas são diretas. Indicam internação hospitalar se, por exemplo, o VF1 ou o peak flow estiverem muito baixos na chegada. Sim, o número que eles dão é abaixo de 25% do que seria esperado para aquela pessoa. Nossa, 25%. É bem baixo mesmo. Muito baixo. É um sinal claro de uma crise extremamente grave logo de cara. E tem mais algum critério, assim, numérico? Tem sim. Outro ponto é se, mesmo depois de um tratamento inicial ali no pronto-socorro, sabe? Com broncodilatador, corticoide, às vezes por algumas horas, se mesmo assim esses valores do VF1 ou do peak flow não melhorarem o suficiente, se eles continuarem abaixo de 40% do previsto. Ah, entendi. Então, mesmo que não chegue tão grave, se não responde bem ao tratamento inicial, também é um sinal para internar. Exatamente. Mostra que a crise é mais resistente, né? Que não está cedendo fácil só com as primeiras medidas. As fontes falam também de um sinal clínico, uma coisa mais visual, né? Aquela questão da pessoa não conseguir nem caminhar um pouquinho sem sentir muita falta de ar. Sim, isso é importante. Complementa os números. É algo que o médico observa ali na hora, né? A limitação funcional do paciente. Mas me parece que o histórico da pessoa também pesa bastante nessa decisão, não é? Ah, com certeza. Esse é um ponto crucial que o material destaca. A importância de identificar aqueles pacientes que já tiveram o que se chama de asma quase fatal. Asma quase fatal. Quer dizer, crises muito, muito graves no passado. Isso. Aqueles que talvez já precisaram ser entubados, foram para UTI por causa da asma. Se um paciente com esse histórico chega na emergência, mesmo que os números do VF1 ou peak flow não estejam naqueles níveis críticos de 25%, mas ele não responde completamente ao tratamento inicial, a recomendação é forte para internar. Porque se entende que essa pessoa tem um risco maior por natureza, sabe? O histórico pesa muito. Faz todo sentido. É uma forma de proteger quem já se mostrou mais vulnerável, né? Mas aí fica uma dúvida. Será que não se corre o risco de internar alguém só por causa do histórico? Tipo, a crise atual nem é tão grave, mas pelo passado... É uma ótima pergunta. É uma tensão que existe na prática, sim. O histórico de asma quase fatal é um sinalizador de risco muito forte. Não dá para ignorar. Mas a decisão final nunca é só por isso. Ela sempre tem que envolver a avaliação clínica completa do momento. Como o paciente está agora? Qual a resposta ao tratamento? O histórico entra como um fator de ponderação importante, um alerta vermelho, principalmente se a resposta não for 100%. Mas não é para ser um carimbo automático para internação, entende? Entendi, é um equilíbrio delicado. Bom, e pro outro lado da moeda? Para decidir a alta,
Quando que se considera seguro mandar o paciente para casa? As fontes também dão parâmetros para isso, geralmente quando o VF1 ou o Peak Flow melhoram e ficam acima de 60% do previsto. Acima de 60%? Isso, depois do tratamento, claro, e de um tempo de observação para ver se a melhora se sustenta. Aí, geralmente, indica que a pessoa está estável o suficiente para alta. Lógico, com um plano bem definido, medicação ajustada, orientação para acompanhamento. Mas e aquela faixa no meio? Entre 40% e 60%. Nem tão ruim para internar de cara, nem tão bom para liberar sem pensar. O que as fontes falam desses casos? Essa é a famosa zona cinzenta, né? Aqui a decisão fica bem mais individualizada, não tem receita de bolo. Pacientes que ficam nessa faixa entre 40% e 60% exigem uma análise mais detalhada caso a caso. E o que entra nessa análise? Bom, o médico vai ter que ponderar várias coisas. A melhora clínica geral, né? Os sintomas melhoraram, a pessoa está respirando melhor, mais confortável. Também a estabilidade. Essa melhora parece duradoura ou parece que pode piorar de novo logo? E entra também a capacidade do paciente de se cuidar em casa. Ele consegue usar a bombinha direito, tem acesso fácil ao médico se precisar. E, de novo, fatores de risco, o histórico, tudo isso entra na balança. Nossa, é complexo mesmo. É fascinante, né? Porque é justamente aí que a objetividade dos números encontra seu limite. A experiência clínica, a avaliação do contexto social do paciente, tudo isso se torna decisivo. A ciência dá os parâmetros, mas aplicar isso exige essa sensibilidade. Então, para a gente amarrar as ideias, fica claro que avaliar a gravidade da asma na emergência, essa insuficiência respiratória aguda, é um processo que vai além da impressão inicial, do achar que está grave ou não. Depende muito de métricas objetivas, como o VF1 e o Peak Flow. Sim, muito. Mas não pode ignorar o quadro clínico todo, né? E, crucialmente, o histórico de risco do paciente, como essa questão da asma quase fatal. Exatamente, é a combinação desses elementos. Os dados objetivos, a avaliação clínica do momento e o histórico. É isso que permite tomar decisões mais seguras, mais informadas. O objetivo é garantir que o paciente receba o cuidado certo no momento certo, seja uma internação para um tratamento mais intensivo ou uma alta segura com tudo bem orientado, para evitar que a pessoa volte logo com outra crise ou que aconteça algo pior. Fica então uma reflexão para a gente, né? Como garantir que, naquela correria toda de um pronto-socorro, com a pressão, a velocidade, essa integração toda, números, história, avaliação individualizada, realmente aconteça de forma consistente para cada pessoa que chega ali lutando para respirar? É um desafio constante, sem dúvida. Exige sistemas bem organizados, treinamento contínuo e, claro, muita atenção da equipe. Com certeza. Um ponto importante para se pensar na prática médica do dia a dia.